de um curso que nasceu de uma maneira muito espontânea, muito natural, e nisso a gente percebe a atuação da espiritualidade, propondo algo que é imprescindível na nossa carreira espiritual, que é o entendimento acerca daquilo que nos move, daquilo que nos faz caminhar, que é a lei de Deus. A nossa primeira reunião, nossa primeira reunião com registro, a nossa primeira reunião oficial, no mês passado, nós trabalhamos com o tema criação. E o versículo que fundamentou toda a discussão foi um versículo do livro de Gênesis, o primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, em que Deus cria o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Nós analisamos um dos possíveis ângulos, são infinitos os ângulos sobre os quais, através dos quais, um versículo bíblico pode ser analisado. Nós analisamos um ângulo, que é uma proposta de interpretação do versículo, trabalhada pelo senhor Abreu nos estudos de evolução que ele promovia no sábado de manhã, lá em Belo Horizonte, no grupo Espírita Emmanuel, que entendia que o céu e a terra poderia ser, nessa interpretação, nessa análise possível, dois patamares, dois padrões espirituais distintos. A terra, como aquele padrão espiritual em que eu me encontro, a minha realidade espiritual momentânea e transitória, porque ninguém estaciona, e o céu como padrão espiritual almejado. Para bem inspirado na questão do centro dos espíritos mesmo, que trabalha a evolução como uma escadaria, escala espírita. Só que aqui nós temos uma ideia de piso e uma ideia de teto. A evolução consiste em sair de um piso, transformando o seu teto em um novo piso. E a gente vai andar por andar num movimento ascensional. A evolução é um movimento ascensional, de aproximação com Deus. Entre o patamar primordial, o patamar primeiro, aquele que eu me encontro, e o patamar almejado, desejado, o padrão espiritual que eu quero alcançar, ou que eu preciso alcançar, entre um e o outro pode haver clarividência ou pode haver obscuridade. Pode haver um véu que impede que o céu influencie ou sugestione a terra, ou esse véu pode estar rompido, rasgado, superado, e aí nesse caso ocorre a clarividência, ou seja, a terra se torna espelho do céu. Eu consigo ser afetado, tocado, emocionado por padrões de vida superior que se movimentam ao meu redor. Nós temos o exemplo na reunião passada do próprio Chico, Para algumas pessoas, as coisas que o Chico fazia e falava, elas eram diferentes daquilo. O Chico era o padrão espiritual a ser alcançado, e havia aquele padrão espiritual em que as pessoas se encontravam. Quando entre um e o outro existia um véu, existia trevas na face do abismo, então o padrão inferior não era tocado, sensibilizado pelo padrão superior. A pessoa era indiferente àquilo que o Chico falava e fazia. Mas no momento em que ocorria a lucidez espiritual, ocorria o despertar espiritual, aí sim, aquilo que o Chico fazia e falava, emocionava, sensibilizava, e aí começa o processo de aproximação de um padrão em relação ao outro. Aos poucos, gradativo. Eu lembro que a gente comentou algo que o Emmanuel enfatiza bastante. O fato de eu acender as luzes de uma casa não significa que imediatamente a casa vai estar arrumada. Eu acendo as luzes de uma casa para poder, enxergando, vendo, organizar tudo que não tiver em ordem. Não é assim? Então a doutrina espírita nos traz clarividência. Mas entre a clarividência e a renovação tem uma distância.
Eu vejo o que está de errado ao meu redor e a partir dali eu preciso me mobilizar. Isso é evolução. Foi o que a gente estudou no mês passado. Hoje nós vamos trabalhar com um segundo tema que é basilar dentro desse estudo sobre evolução. Lembrando, gente, uma sugestão, mais que uma sugestão, um convite, um apelo mesmo que eu fiz na reunião passada, que é a proposta de associar os nossos estudos mensais sobre evolução aos estudos semanais que o Instituto Ser promove sobre o livro Gênesis. Então, no site do Ser, www.portalser.org, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos uma transmissão, né, associada ao YouTube, né, depois fica registrado no YouTube. Quem tem tarefa na quinta-feira, tem ocupação na quinta-feira, não preocupe, porque isso fica registrado no YouTube, é só acompanhar, né? Joga lá Gênesis, Ser, Haroldo Dutra Dias, vocês vão acompanhar. E o Haroldo está promovendo uma série. Oi? Comecei o primeiro. Já foram 6 episódios, então ainda dá tempo de acompanhar, assim, né? Com alguma competência a gente vai acompanhando, mesmo que sempre um passo atrás, né? Mas é muito importante associar esses estudos de Gênesis que o Haroldo está promovendo com os nossos estudos sobre evolução. Hoje a gente vai afastar um pouquinho do Velho Testamento, a gente vai transitar mais dentro do Novo Testamento para trabalhar a temática aliança. Primeiro vamos já, né, direto ao assunto. Não vamos ficar enrolando muito com divagações aqui antes de chegar no tema central. Nós vamos de cara já saber do que se trata isso, né, que os estudiosos de Bíblia chamam de aliança. A aliança é o compromisso entre uma dada humanidade, uma dada comunidade humana, uma comunidade comunitária, e o seu Cristo. Porque não há evolução de um grupamento humano, de uma coletividade espiritual, sem a ascendência de um Cristo. Não há evolução. Ninguém caminha sem luzeiro à frente, sem um farol à frente. E o farol de qualquer coletividade espiritual, em qualquer parte do universo, é um Cristo. O que é um Cristo? A palavra Christos, grego, né, é o correspondente grego para a palavra hebraica, Mashiach, né, Hamashiach, o Messias. E Messias é o ungido, comissionado, o eleito, o escolhido, para coordenar ou ordenar uma vida espiritual num determinado momento. Com Cristo. Notem bem, é mais que espírito puro. Porque depois que o espírito se torna espírito puro, ele ainda caminha um pouco até receber a responsabilidade de administrar um planeta. Ou mais de um. É um negócio que a gente nunca parou para pensar, né? Um Cristo pode administrar mais do que um planeta. Um Cristo pode receber como tutela, sob a sua tutela, um sistema solar, um sistema planetário inteiro. Uma galáxia inteira. A evolução não para. Aqui na Terra, nós temos um carinho muito especial pelo nosso Cristo, pelo nosso governador espiritual, pelo gestor da casa, que quando encarnado no orbe, recebeu de sua mãe, mas por inspiração do alto, o sugestivo nome de Yeshua, ou Jesus. Nosso Cristo se chama Jesus. E nós temos um compromisso com Ele, uma aliança. O teor, a natureza, né, as minúcias dessa aliança é o que nós vamos estudar na tarde de hoje. Mas essencialmente, se na reunião passada nós analisamos como se dá a mecânica evolutiva, hoje nós vamos analisar aquilo que nós podemos, sem medo de errar, considerar como o dínamo que faz essa mecânica mover, a presença de Cristo. Sabe a chave no contato do carro?
lá prontinho. Mas se não der partida, não há. Esse start no nosso processo ascensional, evolutivo, é a presença espiritual de um Cristo no nosso meio. E o nosso Cristo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Cristo não é o sobrenome de Jesus, viu, gente? Eu falo sempre, pessoal, não era Maria Cristo, José Cristo. Não. Cristo é nós não vamos nem falar um título, né? Porque não estamos falando de título como se fala em evolução espiritual. Essa é uma função. Uma função dentro da cadeia evolutiva. É a presença desse Cristo. O versículo que inspirou a análise da tarde de hoje, esse estudo sobre a aliança entre a humanidade e o seu Cristo, foi um versículo que está em João, capítulo 3, versículo 29. A noiva pertence ao noivo. Essa primeira tradução, depois eu vou trabalhar com outra tradução desse versículo. Essa primeira tradução, João Ferreira de Almeida, uma tradução mais conhecida. Eu gosto sempre de, na chamada da palestra, usar um versículo mais familiar, uma tradução mais familiar, as pessoas têm empatia imediata, né? Então, a noiva pertence ao noivo é um versículo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, é o versículo 29. E para compreender esse versículo e dar continuidade à nossa análise, primeiro nós temos que entender um pouco de cultura hebraica do século I. Senão não entende. Né? O pessoal, o negócio Caruto fala muito, né? Às vezes o pessoal fala assim, poxa vida, mas você foi judeu reencarnado? Agora você vai fazer palestra e só fala de judaísmo. Não, gente, a questão não é essa. A questão não é se eu, se o Haroldo, ou se qualquer outra pessoa foi judeu em outra existência. A questão é que Jesus foi judeu na sua existência. A questão é essa. Ele reencarnou onde? Na Palestina, no século I. Seus pais eram judeus. Então Cristo construiu toda a sua epopeia, seus 30 e poucos anos de vida entre nós, segundo os padrões da cultura onde ele estava inserido, que era a cultura hebraica. E às vezes eu também escuto uns comentários assim, que denotam uma certa ingenuidade com relação a esse comportamento humano. Diz assim, Jesus reencarnou para aquele povo, porque era um povo atrasado e difícil. Todos os povos da terra, no século I, eram atrasados e difíceis, como ainda são. Ainda são. Mas o povo hebreu é aquele que tinha a maior gama de recursos espirituais para assimilar a essência do pensamento de Jesus, por conta da sua tradição religiosa, que naquela altura já denotava 2000 anos de história espiritual, desde Abraão. Então eram eles que estavam melhor preparados para assimilar a essência do pensamento de Jesus. E olha que nem todos os judeus, hein? Nem todos, uma minoria. Essa minoria, né, foi o fermento da massa, foi o suficiente para a coisa tomar outra proporção. Mas o matrimônio dentro da cultura hebraica, dentro dos padrões da tradição hebraica, é o elemento primordial para a gente entender tudo que nós vamos estudar aqui hoje. Nós vamos falar de uma coisa muito gostosa agora. Como é que um moço judeu e uma moça judia do século I, na Palestina, no Mediterrâneo Oriental, como é que eles se conheciam, como é que eles se tornavam noivos, como é que eles se tornavam marido e mulher. Uma coisa indelicada, é muito meio, é muito doce. Quem é casadinho de corpo como eu, se internece quando lê essas coisas. Né? Coisa boa, né? É muito bom. E a primeira informação, eu quero que vocês tenham bastante atenção no que nós vamos fazer agora. Nós vamos dar uma pausa, vamos estudar só cultura, costumes, tradições, mas tenham bastante atenção nos detalhes. E quando for detalhe importante, eu vou dar uma ênfase na voz, né? E fazer uma cara de olha. Anota aí, né? Quem está no caderninho, anota que isso aí é importante. E depois, o que nós vamos compreender aqui sobre tradição do povo onde Jesus viveu, da sua experiência física,
Depois isso vai ser um molho de chaves, nós vamos abrir um monte de porta. Muita coisa que eu tenho certeza que para vocês parecer confuso no estudo bíblico, vai fazer sentido. Certo? Primeira informação, vamos lá. Na comunidade hebraica do século I, o matrimônio era um dos mais venturosos acontecimentos sociais. Poderia dizer que, junto com o nascimento do primeiro filho homem, o matrimônio, o casamento, era o momento de maior alegria, um momento de maior ventura, de maior glória. Quando falava assim, vai ter um casamento lá em Caná da Galileia, as aldeias ao redor se movimentaram, se mobilizaram. O primeiro grande momento de Jesus, pelo menos no Evangelho de João, ao lado de Maria, a transformação, a transmutação de água em vinho, acontece numa festa de casamento. Então, uma festa de casamento era um acontecimento de profunda alegria. Anota isso. Matrimônio, na cultura de Jesus, era sinônimo de alegria, felicidade, alto astral. Ninguém ia para um casamento triste. Nem a mãe da noiva, nem a mãe do noivo. nem as sogras iam tristes para o casamento dos seus filhos. Todo mundo ia com profunda alegria, muito entusiasmo, muita festa, se cantava muito, se dançava muito, era flores, enfeitava o lugar, todo mundo com muita festa. E ainda é, gente. Quem tiver a oportunidade, no YouTube vocês vão achar um monte de acompanhar um casamento judaico, mas vocês vão ficar muito impressionados com a alegria. E é um clima de tamanho otimismo e bom humor, inclusive, o humor fica bom. Tem uma história ótima da Ila, eu faço questão de contar, porque eu acho engraçadíssimo. A Ila, nossa maminha, nossa amiga, a Ila Pinheiro, irmã, uma freira católica, ela foi convidada para ser madrinha de casamento, de um casamento judaico. Só que uma das regrinhas é que pelo menos um dos membros do casal, de padrinhos, ou padrinho, ou madrinha, pelo menos um, seja judeu. Nessa que ela já é complicado porque ela não tinha nenhum par, pelo menos não uma perspectiva matrimonial, ou tinha, Porque aí ela falou, olha, como é que eu vou participar da madrinha se eu não sou casada com um judeu? Aí o rabino, falou para ela, é sim. As freiras não são casadas com Jesus, ele é judeu. Então você pode participar. E ela participou do casamento judaico. Então, essa postura do líder religioso denota como é um clima de alto astral, de otimismo, de alegria, de entusiasmo. Segundo elemento, o matrimônio, isso explica o porquê de tanta alegria. O matrimônio garante a perpetuidade e a prosperidade do clã. Daí nós separamos um versículozinho lá de Gênesis, quando fala de Abraão, uma aliança eterna de geração em geração. Então a importância da perpetuação do clã. E no caso do casamento, do matrimônio judaico, é a perpetuação do clã do noivo. Isso é importante. Gravem isso. Porque quando ocorre o casamento, a noiva deixa o clã do pai, a família do pai, e passa a pertencer à família do noivo. E os filhos daquela união, todos pertencem à família do pai e do pai do pai. Entendeu? A família do noivo. Aquele é o clã que vai se enriquecer e se tornar próspero, garantir essa sua perpetuação. É o clã do noivo, é a família do noivo. Por isso que eles ficam tão felizes, principalmente a família que dá a festa, que é a família do noivo. Eles ficam muito felizes, e por isso que eles ficam tão preocupados quando você só tem filhas mulheres. Entendeu? A gente vai estudar a Bíblia, lá vem a preocupação de alguns personagens bíblicos, porque eu ainda não tive um filho homem, um filho varão. Porque se eu tenho só filhas, meu nome
na minha tradição familiar. Isso é importante. Outra, o matrimônio, o que a gente está chamando de matrimônio, se dividia em duas etapas. A primeira etapa é o noivado, né, o erucídio, e depois o casamento, então isso indo. Duas etapas, duas fases. Isso não difere muito da nossa tradição, da nossa cultura, não. Até porque a nossa tradição é judaico-cristã. Então nós também ainda temos, está se dissipando um pouco essa tradição, mas ainda temos esse costume de primeiro noiva e depois casa. O que vai ter de diferente são os elementos que compõem o intervalo entre uma coisa e outra. Aí sim é uma série de novidades, de aspectos vitais para isso que nós estamos tentando entender. No momento do noivado, por exemplo, o noivo se dirigia à casa da pretendente acompanhado de seu pai. Vamos lá. Normalmente os rapazes se apaixonavam pelas moças em volta de um poço. As mulheres, lembrando que a mulher judaica do século I, ao contrário do que se imagina, ela era extremamente livre, ela tinha uma vida muito ativa, ela acordava, ela ia cuidar das cabras, ela ia no poço buscar água, ela ajudava a separar as espigas, ela era extremamente independente. Dentro da casa ela tinha uma autoridade tremenda. Haja visto tanto que o Abraão pastava com a Sara, que a Sara era positiva, né? A gente percebe que são mulheres extremamente fortes, uma personalidade muito forte, extremamente livres. Então tinha um momento no dia, né, no cotidiano dessa mulher, dessa jovem mulher, que ela ia até um poço buscar água na casa, num canto. E aí onde o rapaz aproveitava, às vezes, para aproximar, ele já estava de olho nela, achando ela bonita, interessante, charmosa, e se propunha a carregar o cântaro para ela. Aí os dois começavam a entabular uma conversa, começavam a se encantar um pelo outro. Quando ele pensava assim, é ela, é com essa aí que eu vou ser feliz. Então ele precisava oficializar esse anseio através de um evento familiar, reunindo a família dela e a família dele. Ele, com o pai, ia visitar ela com o pai na casa dela. Gravem isso, na casa dela. O noivo e o seu pai vai na casa dela. Antes disso, quem nos precedia? Avisando que também não pode chegar de surpresa, né? Um personagem importantíssimo nessa história nossa: o amigo do noivo. O amigo do noivo. Então o noivo, ele tinha um amigo, um grande amigo dele, a pessoa que ele mais queria bem, falou: você vai me ajudar nessa. Então o amigo do noivo ia antes, batia na casa dela, conversava com ela, falou: olha, fulano está querendo vir aqui pedir sua mãe em casamento, e o seu pai com o pai dele. Aí marcava mais ou menos o dia e a hora, ficava acertado. Então alguém foi na frente e anunciou a vinda do noivo. É o amigo do noivo. Anunciou. Aí chega na casa o noivo, o pai do noivo, e ali a noiva com o pai dela. E eles vão fazer os seus votos. O noivado, o noivo paga um preço alto pela noiva. Primeira condição, chama morrada. Não é o dote, viu gente? O dote é o contrário. A moça é que tem que ter o dote, né? Ela tem que ter um valorzinho lá que lhe permite casar. E não é o dote, ali é o contrário. O noivo, assim que ele se encantou pela moça, trabalhando com o pai, ele falou com o pai: ó, eu tô querendo, né, me casar com aquela moça, mas então você tem que ter um morrar. Então vai juntar seu dinheirinho. Ele começa a juntar o dinheirinho dele, juntar o valorzinho que ele vai apresentar como valor de compra, que ele vai comprá-la. E isso tinha peso de ouro. O valor era colocado em cima do ouro. O ouro era a coisa mais valiosa que você tinha na época. Então, se você não tivesse o ouro, você tinha que ter algo que estivesse valendo aquilo. Grande valor. Ele chegava e apresentava: ó, esse aqui é o meu morro.
maior o mohar apresentado, o valor apresentado para o pai da noiva, ó, estou comprando sua filha, maior teria sido ou tinha sido o sacrifício do noivo. Que exigiu dele sacrifício para juntar aquele valor. Ele trabalhou muito, ele se esforçou muito, sofreu, suou, né? Aí, tá. Assim que ele apresenta o valor, o peso de ouro, aí vem o contrato, né? O novo casal trocava os seus votos, os seus compromissos. E isso era escrito. No livro de Tobias, por exemplo, que é um livro que só aparece na Bíblia Católica, há menção de um contrato escrito. Esse contrato existe, né? E é o Ketubá, né? Que é o contrato, a aliança. A aliança é um compromisso. O que dizia esse compromisso? Olha, eu paguei o mohar. Nós lavramos aqui esse registro escrito. Agora eu vou embora da minha casa. Então ele saía da casa com uma promessa, né? Ele ia, e eu só volto daqui uns meses, porque eu primeiro preciso preparar um lugar para você. É uma promessa que ele fazia para ela. Eu vou para a casa do meu pai, e lá na propriedade do meu pai, no quintal do meu pai, junto do barraco do meu pai, eu vou fazer um puxadinho lá, e lá vai ser a nossa casa. E daqui uns meses eu volto. Então, até o casamento, o casal permanecia separado. O período de amadurecimento do relacionamento era determinado pelo pai do noivo. Então, a partir do momento em que o Ketubá, né, o contrato, foi firmado, os dois estão oficialmente comprometidos. Tanto que se ele morrer, ela é viúva dele. Ela é viúva dele. Comprometidos. Detalhe, o noivado, o casamento, né, na cultura judaica, não era um evento religioso, era um evento civil, reconhecido pela justiça do povo da época e cobrado pela mesma justiça. Então ele despedia dela, falou: olha, eu vou para a casa do meu pai preparar um lugar para você e depois eu volto para te buscar. Quanto tempo ia durar entre o noivado e o casamento? Só o pai do noivo saberia. Só ele, o pai do noivo, poderia dizer: encerrou o noivado, hora de casar. Ele não dizia antes, não? Você vai entender agora por quê, Luciana. Por que ele não dizia antes? Porque no Ketubá, no contrato, a moça tinha algumas obrigações e o rapaz tinha também uma obrigação. Ele tinha uma obrigação central. Nós vamos ver qual que é agora. Então era um período de espera, mas não era uma espera ociosa. Era uma espera que também envolvia preparação. Você espera se preparando. É isso que nós chamamos antes de amadurecimento do relacionamento. Não é amadurecimento das individualidades. Até porque o rapaz era sempre mais maduro que a moça, porque ele era sempre mais velho, mais experiente. É amadurecimento da relação entre os dois. Esse amadurecimento consiste em preparo. Entre noivado e casamento existe uma espera em que a noiva e o noivo se prepararam para isso. Vamos ver qual que é esse preparo? O noivo mandava recados para a noiva através de algum emissário. Normalmente, quem que é esse emissário? O amigo do noivo. Mandava recadinho para ela, os dois não podiam nem se ver. Aí eles se afastavam mesmo, separavam mesmo. Então o amigo do noivo ia lá, batia na janela, batia na porta, encontrava com ela lá no poço, entregava um bilhetinho, né? Não era muito comum, a cidade não era tão letrada assim, mas ele dava um recadinho: olha, o seu noivo mandou te dizer. E aí ele dizia alguma coisa para ela. O que ele normalmente dizia? Como ele gostaria de encontrá-la, com flor no cabelo, com cabelo solto, com cabelo preto, com vestido branco, com vestido azul, a unha pintada, com a unha natural, com maquiagem, sem maquiagem. Nós estamos inventando aqui uma noiva bem contemporânea, né? E também
exagero da minha parte. Mas ele mandava recado de como ele gostaria de encontrar. No dia do casamento, quando eu te encontrar, eu quero que você esteja assim, se comportando assim, vestida, trajada, assim. Quem mandava recado? Amigo do noivo. Então, qual que era o compromisso da noiva? Atender a todas as solicitações do noivo, feitas através do seu emissário. Vocês são inteligentes, vocês já começaram a perceber onde é que nós estamos chegando, né? Agora, ele também tinha um compromisso. Se os deveres da moça eram determinados pelo noivo, ele, o noivo, determinava quais eram os compromissos dela. E quem determinava quais eram os compromissos dele? O pai dele, o pai do noivo. Os do noivo eram determinados pelo seu pai. Pronto, então chegamos em qual que era o grande compromisso do noivo. O noivo deveria preparar uma casa de uma solteira. Todos os dias ele ia trabalhar um pouquinho, erguer uma parede, fazer um alicerce primeiro, erguer uma parede, erguer outra parede, erguer. E no final do dia, o pai, experiente, vivido, já casou, já fez aquilo, falava: não, essa parede ficou torta, derruba, faz de novo. Mas pai, não, está errado. Essa janela, não, tá bom, hoje você fez o serviço direito, mas você continua. Então todos os dias o pai era aquele mestre de obras que ia fiscalizar a casa para falar se ela estava legal ou não. Todos os dias. Entendeu agora, Luciano? Por que ele não podia falar o prazo antes? Eles tinham uma noção, lógico. Eles sabiam mais ou menos quanto tempo uma casinha hebraica do século I levava para ficar pronta. Dependia do número de ajudantes, que estavam mais terríveis. Eles sabiam, mas levava em média, para matar a curiosidade de vocês, 12 meses. Em média, 12 meses. Possivelmente Maria e José ficaram noivos entre o noivado e o casamento. Eles levaram uns 12 meses. Paredes difícil construir. O pai era exigente. Sabe por quê? Sabe qual é o problema? Por que às vezes demorava muito? Anota aí. O pai do noivo tinha mania de perfeição. O pai do noivo, ele queria tudo perfeito. Aí demorava, né? Ele não tinha pressa de estar casado. Ele não tinha pressa. Exigente, pai do noivo. Só o pai do noivo diria se a casa estava boa e se já era tempo de efetivar o matrimônio. Só o pai do noivo. Ninguém mais sabia quando esse casamento ia acontecer. Nem noivo. Nem noivo. Bom, mas um dia, né? E aí a gente tem que fazer uma observação importante. Por que tudo foca no pai do noivo? Né? Essa informação é importantíssima. A noiva não era entregue exatamente ao homem, ao noivo, mas à família dele, seu clã, e especificamente ao patriarca, o pai daquele clã. Então olha só que interessante, ela saía dos cuidados do pai dela e passava a estar sob os cuidados do pai dele. Do pai dele. Acima da autoridade do marido, da autoridade do noivo, estava a autoridade do pai do noivo. Então ela tinha que respeitar o marido, tinha que respeitar o noivo, mas tinha que respeitar mais o sogro. Entenderam? Porque ela passava a pertencer ao clã do sogro. Ele é o patriarca, ele é o pai, ele é o marido. Ao final de um dia de trabalho na construção da casa, o pai do noivo poderia dar um convite da obra. Então a noiva, o noivo, todo mundo sabia mais ou menos por volta de qual mês ou qual estação a casa estaria sendo concluída. Mas oficialmente ele só sairia para buscá-la. Ele prometeu que ia voltar para buscá-la na hora que o pai do noivo. Então ele terminou o dia de trabalho, né? Então acabamento, deu a última mãozinha de tinta. Aí no final do dia, foi um dia de trabalho, então ali no pôr
do sol, ele chega, olha aqui e fala: agora tá bom, pode buscar sua noiva. Não esperava nenhum outro dia, nem outro, era naquela hora. O pai do noivo, com o resto do clã, ia organizar na casa deles a festa. Enquanto isso, o noivo, com os amigos, voltavam na casa dela para buscá-la. Só que eles tinham um problema: isso era de noite. E era frequente que essa caminhada, que até preparar a saída e coisa e tal, acontecia deles estarem chegando na casa dela já alta noite, bem de noite, e poderia já encontrá-la dormindo, e ela com moto no cabelo. Aí não dá certo, né? Então, o noivo, ele tinha um cuidado, uma elegância, vamos dizer, uma finesse de bom noivo. Ele mandava alguém na frente dele para avisar a noiva de que ele estava indo. Quem era esse alguém? O amigo do noivo. Então, manda o amigo do noivo. Aí o amigo do noivo ia na frente, chegava perto da casa dela e falava assim: ei, o noivo está chegando. Aí, nossa, o noivo está chegando. Aí tirava o bobs do cabelo, né? Tirava a máscara facial, se preparava. A peregrinação até a casa dele, cair, ele ia buscar e os dois iam voltar para a casa do pai dele, né? Ia acontecer de noite, ela tinha, por exemplo, tinha uma coisa que ela tinha que fazer e tinha que estar preparada para isso. Uma lâmpadazinha, uma candeiazinha na mão e um vidrinho de azeite. Porque ela tinha que ter luz para caminhar alta noite, escuro. Olha só. Então, o amigo do noivo apareceu, avisou ela preparou a lâmpadazinha, foi para a porta de casa e começou a esperar o noivo. Feliz da vida. Aí, quando o noivo estava mais ou menos perto, ela caminhava, encontrava com ele, pronto. Aí, gente, era uma festa só, porque os dois, e aquele cortejo, aquela procissão, se tivesse um pouquinho mais de dinheiro, contratava músico, pandeiro, flauta, alaúde, né, harpa, e todo mundo jogando pétalas de flores e cantando viva alegria até a casa, né? Então, o noivo imediatamente sairia em busca da noiva naquela mesma noite. O encontro poderia se dar no início da madrugada, era comum isso acontecer. E aí ia começar o casamento. O amigo do noivo seguia à frente, alertava a noiva quando a aproximação do noivo, chegava um pouquinho antes, e aí então partia o encontro novo. Após o encontro, o cortejo se dirigia à casa do pai novo, onde aconteceria o festim, onde aconteceria a festa. O casal se recolheria ao ponto nupcial, que por sua vez seria trancado. Chegaram na casa do pai noivo, no cano noivo. Todo mundo vai para a festa. E os dois vão para a lua de mel. Eles vão para a lua de mel, no quartinho que eles prepararam, né? Na casinha que eles prepararam. Eles entram no cômodozinho nupcial, né? O ninhozinho deles de amor, tranca a porta e ali a festa acontece e os dois estavam fazendo o quê? Consumando o casamento. Consumando o casamento. Agora, vocês sabem quanto tempo podia durar essas núpcias junto com a festa de núpcias? 7 dias até 10 dias. E vocês estão entendendo por que o vinho lá em Caná acabou? Era uma semana de festa. Uma semana de festa. Quando é que acabava a festa? E ele tinha que cuidar das provisões, mantimento, água, fruta e tudo, e os dois iam ficar uma semana curtindo a noite. Um detalhe sobre esse processo de consumação. Ao contrário da maneira que nós encaramos, por exemplo, né, a lua de mel, ali já começava o herdeiro. Então a ideia é que ali já começasse a tentativa deles de dar ao clã o primeiro filho. E era comum que isso
acontecesse. Era comum que isso acontecesse. Isso é um dado importante também, viu, gente? A consumação do casamento. Então, festinha de bodas duraria vários dias. Todos os convidados deveriam trajar túnicas apropriadas. Se não tivesse túnica nupcial, se não tivesse vestido com linho, que era sinal de pureza, o linho ele era claro, quase branco, vamos dizer branco. Se não tivesse trajado a rigor, não é bem-vindo. Sabe por quê? Era considerado ofensa, desrespeito, descaso com os noivos. Ué, você não gosta do seu amigo? E vem para a festa de casamento dele, vestido de qualquer jeito? Isso é ofensivo. Isso é deseducado. Então tinha que estar vestido direitinho. Senão, se o pai fosse, o chefe do clã fosse muito bravo, mandava te prender e jogar nas trevas exteriores, né? Onde haveria prantos e dentes, né? Quando o festim terminava, a união estava consumada. Tinha um detalhe cultural que é famoso, isso até já viu que se tornou folclórico, que é o tecido, o lençol sujo com sangue da Virgem Maria. Então isso era apresentado, o casamento se consumou. Acabou a festa, o casamento consumado. A partir daquele momento, ela, a moça, passa a chamá-lo, a se referir a ele como seu Baal, Senhor. É a mesma palavra que o escravo usa. A mesma palavra, meu Senhor. Quer dizer que ele manda, eu cumpro. Esse é o casamento. Anota isso, é importante. Quando o casamento entre os dois se consolida, quando está consumado, quando ela se torna esposa dele, a partir daquele momento, ela se entregou absolutamente à autoridade dele, o que ele manda, ela cumpre. Ela tem, quando eu disse, a mulher não tem muita autoridade, tem, perante os filhos, perante os outros servos, ela manda e é obedecida. Lembra da Sara com Agar? Em Gênesis? Mas ela, em relação a ele, a autoridade completa é do chefe da casa, o Baal, o Senhor. Fechando? Então tá. Vamos aos signos. Você sabe que eu preparei uma papinha para vocês? Eu vou deixar vocês mastigar um pouquinho uns pedacinhos de batata, mas não vou não. Eu amassei, fiz a papinha e agora eu vou dar na boquinha. Tá bom? Prontinho. Não tem nem que sofrer para concluir nada. Quem é o noivo? Jesus. O noivo é Jesus. A noiva, a terra. O pai do noivo, Deus. Os amigos do noivo, profetas. Os profetas. É quem veio antes anunciando a vinda do noivo. Foi assim antes do nascimento de Jesus. Isaías, por exemplo, foi um grande amigo do noivo, amigaço do noivo. Olha, ele está vindo. Próximo à encarnação de Jesus, né? Teve um amigo do noivo muito especial, que era o amigo do noivo. De quem eu estou falando? João Batista. E depois do amigo do noivo, nós temos o noivado em si, que é a encarnação de Jesus entre os homens do século I, na Palestina do século I. Aquilo foi um noivado. Noivado. Não é o casamento. Noivado é quando o noivo vem até a casa da noiva firmar um contrato, uma aliança com a noiva. É o que Jesus veio fazer aqui. Ele encarna na Palestina do século I para firmar uma aliança, ketubá, um contrato com a noiva, com a humanidade. O morrar, o preço de ouro pago, é aquilo que é fruto do seu sacrifício e que ao colocar na mesa, você fala, olha, agora você tem um compromisso comigo. Foi a crucificação. Então por isso, né, que se tornou lugar comum, se banalizou uma expressão que ela tem um fundo bíblico
precioso, que é a ideia do sangue do Cristo. Mas o problema é que as pessoas interpretam o sangue da nossa cultura como um símbolo de morte, sinal de morte. E não é. Sangue na cultura hebraica é sinal de vida. Então o sangue de Jesus tem poder. Na verdade, a vida de Jesus, toda essa experiência de Jesus pelo orbe, 30 e poucos anos, 33 anos, essa é uma experiência muito forte para nós. E a maneira como ela se encerra, como ele fecha a experiência, é impactante, é forte e simboliza uma aquisição. Jesus nos comprou. Isso quem fala, olha que bonito, quem fala isso é o Estevão do livro Paulo Estevão. Jesus nos comprou com o seu morrado, com o seu sacrifício extremo, a crucificação. O que é lá? O contrato de casamento é a nova aliança. O que é a nova aliança? É aquilo que surge, né? A gente usou até a nova aliança porque é uma expressão muito bíblica, né? A velha aliança é aquela de Abraão, né? Depois, começa lá com Noé, né? Com o arco-íris, a aliança que Deus faz com Noé, depois Abraão com a circuncisão e fecha com Moisés no Sinai. Isso tudo é uma velha aliança, uma antiga aliança. É possível uma análise através do conceito de matrimônio judaico dessa primeira aliança, mas não é o nosso foco. Nós queremos entender a presença de Jesus entre nós. Então ali, a partir dali, existe uma nova aliança, um compromisso matrimonial. Ele pagou o preço, então nós estamos comprometidos. O que vai acontecer dali até o casamento é espera e preparação. Guardem isso. O que vai acontecer da crucificação em diante é a nossa espera associada a um processo, a um movimento de preparação. Porque o noivo vai para preparar a casa, mas depois volta. Como é que tem que estar a noiva? Pronto, preparar. O cortejo nupcial, agora muita calma nessa hora, porque existe o cortejo nupcial. É quando o noivo volta. Encerrou o tempo de espera. Aí o noivo volta. Antes do noivo voltar, quem volta? O amigo do noivo. Agora, meus amigos do grupo da amizade, os meus amigos na internet, eu vou jogar no ar e o resto é introspecção. O amigo do noivo vai à frente para a casa da noiva para anunciar o noivado. O noivado foi a vinda de Jesus entre nós. O principal amigo do noivo, o principal anunciador desse noivado foi João Batista. Depois, às vésperas da núpcia, às vésperas das bodas, o amigo do noivo volta para fazer um novo anúncio. Pouco tempo antes do noivo chegar. Não vou falar mais nada. Tá bom? O amigo do noivo volta. Ele anuncia que o noivo está chegando. O noivo chega. E aí começa um cortejo, que é a meia-noite. Alta escuridão. Meia-noite, gente, é aquele período de transição. Não é o fim de um dia, mas também não é o começo do outro. É o fim de uma etapa e o começo de outra. Mas é a hora mais escura. É onde as trevas se alargam, se expandem. Nessa hora é uma hora preocupante. Quem não tiver com uma lâmpadazinha na mão, acesa, vai andar em escuridão, tentando acompanhar o cortejo, e não vai dar conta. Certo? Então, o cortejo inicial é a transição planetária que nós vivemos. A casa do casal, que o noivo ficou um tempão preparando, é a terra redimida. Enquanto o campo mental, viu, gente? Né? A terra física, ela vai continuar sendo a terra física. Vai continuar tendo terremoto. Acho que o pessoal acha que depois da transição planetária, aí não vai ter mais tsunami, não vai ter mais terremoto, não vai ter mais...
não vai mais chover, nem fazer seco, né? A terra vai continuar sendo a terra. O que vai mudar é a casa mental do planeta. Não de todos os habitantes, mas da maioria. Aí muda o clima mental. Isso é fruto de um esforço de Jesus ao longo de 2000 anos, reencarnando grandes músicos, reencarnando grandes escritores, reencarnando grandes missionários como Francisco de Assis, né? Exatamente, construindo a casa. Ou seja, a presença desses missionários, desses colaboradores, desses auxiliares, foi mudando a psicosfera da Terra paulatinamente, pouco a pouco, até ela ter a configuração desejada para esse momento aí, momento de transição, a hora do casamento. O festim de bodas já é a regeneração, ou seja, o cortejo acabou, a transição planetária se encerrou, mas o casamento precisa ser consumado. Enquanto o casamento vai ser consumado, ocorre festa, alegria. Por que é festa? Porque o casamento está se consumando, isso é alegria. Cerrou a espera. É festa. É a regeneração. Depois que o casamento deixou de ser transitório, se tornou perpétuo, permanente, o mundo é regenerado. É pós-festa. É pós-bodas. É muito feliz. Então vamos lembrar a orientação kardeciana para isso? Vamos lá? Primeiro estágio da evolução planetária: mundos primitivos. Ali não existe o bem, ali não existe o mal. Existe o desconhecimento do bem e do mal. Depois, mundos de provas. Existe o bem, existe o mal, porém o mal prevalece, sobrepõe o bem. O mal tem mais peso que o bem, certo? Mas aí chega o período de transição. O que é o período de transição? Igualou o bem e o mal. Por isso que é tão tumultuado. Ah, não, você vai me desculpar, mas pelo que eu estou vendo na televisão, no Facebook, o mal ainda prevalece. O mal é barulhento, o bem é silencioso. Mas esse é o momento em que luz e sombra disputam o mesmo espaço, a mesma casa planetária. Nesse período de transição. Aí vem o festim de bodas, a regeneração, mundos de regeneração. Aí passou, o bem passou o mal. Ainda existe o mal, porém o bem prevalece. Mas ainda existe o mal. Acabou a festa, o festim de bodas, acabou a festa, casamento consumado. O Cristo e a humanidade estão absolutamente em comunhão. Cessou o mal, mundo regenerado, mundo feliz. O que é que reina? Absoluto. O bem. Certo? Sabendo disso tudo, agora nós podemos ir para o texto bíblico. Agora, nós podemos até olhar para não tem tempo. Agora a gente pode ir para o texto bíblico. E vamos começar com profecias. As profecias do Novo Testamento, que a gente só decodifica se compreender essa estrutura matrimonial do judaísmo século I. Senão não entende. Ou entende de uma maneira muito superficial. Vamos lá, a primeira delas? Aqui nós usamos como alicerce para todo o estudo, né? João Batista, vamos ver o contexto. João Batista tinha os seus discípulos, seus seguidores. Muitos depois se tornam os seguidores de Jesus. João, André, todos acompanhavam Pedro, todos acompanhavam o Batista. Quando Jesus começa a operar, a agir, rola um ciúminho, sabe? Então, alguns discípulos de João Batista chegam para João Batista e falam assim: escuta, João, tem um carinha aí, ó, que ele está batizando no rio, que nem você. Vê se pode. Plágio. Está te imitando, cópia barata.
que João responde para esses companheiros? O que tem a noiva é o noivo. A noiva pertence ao noivo. Quem que é o noivo? Quem que é a noiva? O amigo do noivo, que está presente e o ouve, está dividindo com ele momentaneamente a mesma existência material, se alegra profundamente por causa da voz do noivo, pela presença dele, por ele começar a pregar, por ele começar a curar, começar a... Portanto, essa alegria se completou em mim. Eu não sou noivo, vocês estão enganados. Eu não sou Messias. Eu sou o amigo do noivo. Isso é muito revelador. Porque se o amigo do noivo antecede o noivo na hora do noivado, necessariamente ele vai anteceder o noivo antes do casamento. Segunda profecia, aí já é Jesus falando. Os discípulos todos tristes, Jesus estava com um tom meio melancólico na palavra, né? Falando da despedida, minha hora se aproxima. E aí, né, às vésperas do momento da paixão, da crucificação, Jesus diz o seguinte para os discípulos: e se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Gente, isso é fala de noivo. Quem compreende como funcionava o casamento da época, entende o que Jesus está falando ali. O que ele está dizendo? Nosso noivado encerra aqui, eu já vou pagar o ketubá, pagar o mohar amanhã, peso de ouro eu vou pagar amanhã, e aí nós firmamos um contrato. Eu vou embora para a casa do meu pai, eu retorno para a parte espiritual, mas eu volto para a gente consolidar esse matrimônio. É o que Jesus está dizendo. E aí a gente vai para o Apocalipse. Um detalhe sobre a questão do Apocalipse. O pessoal tem um medo do Apocalipse, mas um pavor do Apocalipse. Não se estuda Apocalipse. Apocalipse é uma coisa intocável. É para quem não conhece os evangelhos, as cartas de Paulo. Se você estuda com profundidade os evangelhos, as cartas de Paulo, os outros apóstolos, você vai para o Apocalipse com muita segurança. Tá, a gente viu as profecias anteriores e vimos como é que funciona o casamento. Olha como fica fácil o Apocalipse agora. Fica fácil. Alegremos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro e sua esposa já está pronta. Tem segredo agora? Interpretando o Apocalipse. Quem é a noiva? Quem é a esposa? A terra. O Apocalipse não é revelações, né? Falando sobre o momento do casamento. Lá no noivado, falando sobre a hora do casamento. Fala como é que vai ser o cortejo, a transição, como é que vai ser o festim de bodas, a regeneração, e como é que vai ser depois do casamento consolidado, mundo regenerado. Não é isso o Apocalipse? Olha lá, João fechando, nas visões dele, dizendo: e eu antevejo aquela hora mágica, maravilhosa, iluminada, em que a noiva estará pronta para o casamento, de véu, iluminado, né? O que na mão, sorridente, e o noivo aparece para se casar com ela. Sabe aquele momento mágico que todo mundo chora, né? Casamento? O João está falando dessa hora. Outra do Apocalipse, hein? Capítulo 21, versículo 2. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Claro, né? Tem um segredo aí. Agora, de todas as passagens das Escrituras, do Novo Testamento, a que mais exige conhecimento prévio sobre a estrutura e as tradições do matrimônio judaico do século I é a parábola das 10 virgens. Não entendeu nada, agora vai ficar tudo muito claro. Faço uma ressalva de que a interpretação
interpretação que nós vamos fazer da parábola das 10 virgens, ela é inspirada nas análises que o seu Sobral fazia. O Zé Damasceno Sobral, né? Grande estudioso bíblico de Belo Horizonte, que tem profundas afinidades e vínculos espirituais com essa casa, né? E com esse grupo. Então, o seu Sobral interpretava a parábola das 10 virgens assim, registro escrito disso que foi feito. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Que momento do matrimônio está descrevendo? Aquela hora, a volta do noivo, né? Aquela hora do cortejo. Aquela hora que o amigo do noivo não é na frente, avisa, ele está vindo e a noiva tem que ficar prontinha. É esse o momento que a parábola está descrevendo. Então, nós já conseguimos aqui situar a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é uma parábola sobre mundo de transição. Sobre transição planetária. Vamos repetir? A parábola das 10 virgens é uma parábola sobre transição planetária. Ela explica todo o processo de transição planetária. Alguém vai dizer assim, espera aí, calma, eu sei que a virgem ali é a noiva, é uma condição do casamento, né? Mas por que Jesus está falando de 10 virgens, não de uma? E aí? Primeiro, isso é literatura, é arte literária, é bela letra. Quando Jesus contava uma parábola, ele estava fazendo ficção. Quando a gente vai assistir o Harry Potter, alguém sai do filme indignado porque o Harry Potter voou numa vassoura e vassoura não voa? Sabe? Quero meu dinheiro de volta. Lá tem uma vassoura voadora e vassoura não voa. Você sai indignado de lá assim? Por quê? Você parou para ver o filme sabendo que aquilo é ficção, que aquilo não tem compromisso com a realidade. Porém, está carregado de símbolos. Não tem gente utilizando o filme Matrix para decodificar o mundo globalizado? A gente sabe que o Matrix não é real, mas toda aquela ficção é carregada de símbolos. Então a parábola de Jesus, qualquer uma delas, não tinha compromisso com a realidade, com a realidade verídica, e sim com a verossimilhança. Luiz, só para um parênteses, lembrando, mas só para a gente entender isso, porque às vezes a gente acha que o símbolo não nos ensina, isso é falso. Historicamente falando, a gente foi treinado para acreditar que só o raciocínio, a razão, que está clara e estampada, que nos orienta. Só que isso foi um processo histórico que estava desvirtuando a nossa concepção. Então a gente tem muita dificuldade de fazer a leitura pelo símbolo. Isso. Mas ele toca, transforma. E a linguagem semítica, ela é absolutamente simbólica. Altamente simbólica. Quando Jesus começava uma parábola e estava cercado de elementos absurdos, e a gente decodifica, né, na nossa primeira análise, que é a literária, né, a gente decodifica esses absurdos ficcionais, a gente fala assim, nossa, mas o povo que ouviu essa parábola na hora não se escandalizou e levantou e foi embora, não? Não, porque eles sabiam que aquilo era machal, que aquilo era parábola. Olha, mas se todo mundo sabia que o matrimônio acontecia com uma única noiva, porque no século I o matrimônio judaico era essencialmente monogâmico, por que eles não levantaram e foram embora? 10 virgens? Vão embora. Porque eles sabiam que aquilo era ficção e que a audição espiritual deveria estar atenta para os símbolos. Então vamos lá. Se é mais de uma noiva, quer dizer que Jesus não está fazendo menção a um indivíduo. Não é sobre transição planetária? Transição planetária é um fenômeno individual ou coletivo? Coletivo. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo, eu vou falar em 10 virgens. Essa parábola é para ser entendida como um fenômeno comunitário, coletivo, planetário. Não é nem um, nem dois, nem três, é muito mais. Aí como a gente é ocidental, literal demais, então
por que Jesus não fez menção? Ele devia ter acesso a isso. A população comunitária desse século. Por que ele não falou das 7 bilhões de virgens? Primeiro que ia ficar feio demais, né, gente? Esteticamente feio. Mas principalmente porque existe um estudo místico e muito profundo da lei divina, que é conhecido como Kabbalah, que tem na numerologia, e não é essa numerologia barata, a numerologia, né, convencional. Eu usei barata, mas no sentido de que exige menos, né? É mais chute do que análise. Essa Kabbalah não, ela é profundamente analítica. E dentro dos estudos da Kabbalah, os números possuem representações simbólicas muito fortes para a compreensão da Torá. O 10 é o símbolo da rebelião com Deus. Então, quantas tribos tinha Israel? 12. Quantas romperam com Jerusalém e se afastaram e montaram outro reino? 10. Aí, a partir daí, a gente sabe que o símbolo é forte. A amiga minha, Candice Guinter, grande amiga minha, ela teve uma sacada ótima nos romances do Emmanuel, que prova que o Emmanuel tem um conhecimento gigantesco de Kabbalah. No livro Renúncia, no livro Ave Cristo e no livro 50 anos depois, esses 3 romances, Emmanuel estrutura os capítulos em 2 partes. Não é assim? Parte 1 e parte 2? Nesses 3 livros, são quantos capítulos por parte? 7. 7 é o número de Deus. É a expressão divina, a manifestação de Deus junto aos homens. Quem são os personagens centrais? Alcino Villamil, anjo Alcino. Célia Lúcius, anjo Célia. E Quinto Varro. 3 anjos. Então, qual é a numeração associada aos 3? 7. Agora, no Paulo e Estevão e no Há 2000 anos, são 2 partes de 10 capítulos cada parte. Qual que é o personagem de Paulo e Estevão? Saulo. Por que aquela tragédia toda de Saulo se tornando Paulo? Porque ele se afastou de Deus. Ele rivalizou com Deus. Ele quis fazer justiça no lugar de Deus. E meteu os pés, né? Então 10 é um número associado a Saulo. A rebelião com Deus, ou seja, o afastamento de Deus, e depois volta com o rabinho entre as pernas. Há 2000 anos, 2 partes de 10 capítulos, cada parte. Quem é o personagem central? Públio Nessos, outro que rompeu e se afastou de Deus. Então 10 aqui não é casual não, tá? 10 virgens é porque essas virgens ou essa comunidade humana, ela rompeu relações com Deus e agora precisa se reaproximar. E esse processo de reaproximação começa 2000 anos atrás com o noivado e se consolida 2000 anos depois com o casamento. Certo? 5 eram insensatas e 5 prudentes. 5 eram insensatas e 5 prudentes. O que eu falei agora sobre o momento da transição? Por que Jesus não falou assim? 7 eram insensatas e 3 eram prudentes. Prevalece na terra hoje o mal sobre o bem? Gente, eu vou insistir com isso. Talvez alguns companheiros da internet vão discordar de mim, mesmo movimento espírita, mas não prevalece. O problema é que os 50% sombra, tá vendo que tá perdendo terreno, aí é que nem aquele bichinho acuado. Como é que ele reage? Com muita violência. Com muita violência. Mas a luz está avançando. E é bom que a gente encare o mundo assim, para a gente poder cooperar com Cristo. Então, no momento em que a parábola coloca meio a meio,
está fazendo alusão, de novo, a um momento de transição planetária. Meio a meio. Luz e sombra. Só um detalhe, gente, que acho que é da onde vem a conclusão. Quando eu digo assim, a metade luz, eu não estou falando que a metade da Terra é o Chico Xavier, não, viu? Nós somos muito difíceis, muito custosos, muito problemáticos, mas nós pertencemos a 50% de luz. E mesmo quem não frequenta a casa religiosa, mas paga seus impostos, ama seus filhos, respeita o semelhante e coopera no ambiente de trabalho, é os 50% de luz. Então, metade da Terra já se comprasse com bem. Mas a gente tem que inverter o processo. Né? As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasilhas de azeite com suas lâmpadas. Porque o azeite vai gastando, né? Você tem que alimentar. Então você vai com uma lâmpada na mão, uma candeiazinha, igual aquela da noivinha no início da palestra, né? No primeiro slide, daquela lá, e uma vasilhinha, uma garrafinha de azeite aqui, ó, para alimentar a lâmpada. Umas saíram de casa já com a lâmpada acesinha e a garrafinha, as outras não. Então, que tinha um pouco azeite que estava na lâmpada, elas saíram. Imprevidentes, descuidadas, irresponsáveis. Elas têm um compromisso matrimonial. O sujeitinho lá trabalhou 12 meses construindo uma casa, gente. E o pai era exigente. E agora, na hora que ele vem buscar a noiva, ela está. Esqueci de pôr a mão na assim. Não pode, não. É errado. Tá dando um noivo, ou seja, ele chegou já tarde. Se ele terminou o dia de trabalho no pôr do sol, então já era noite, era escuridão. Tá dando noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando foi aí pela meia-noite, de novo, Jesus não está jogando conversa fora. Meia-noite. Meia-noite é transição. Meia-noite é fim de um período e começo de outro. Mas esse momento de transição, em que fecha um período e começa outro, esse momento de transição também é um momento de maior escuridão. Com um detalhezinho aqui. É claro que nós não somos ingênuos, sabemos que o dia judaico ele tem um início, um término, um terminante diferente do nosso. Né? Ele termina no pôr do sol e se inicia depois do outro pôr do sol. Perdão, ele inicia no pôr do sol e termina no outro pôr do sol. Só que nós precisamos contemporizar um pouco, porque no mundo de transição ocidental, né? Aqui para a nossa compreensão, o marco de transição é a meia-noite, propriamente dito. Nós vamos usar ela como recurso de análise. Tá bom? Só para não parecer que a gente está descuidado nisso. Quando foi aí a meia-noite, ouviu-se um grito. Quem gritou? O amigo do noivo. O noivo vem aí, saía ao seu encontro. Meu Deus do céu, se nós não estamos falando aqui da doutrina espírita, se nós não estamos falando aqui da codificação kardeciana, e mais especificamente Allan Kardec, então não tem mais nada. Eu não tenho mais nada. Se o amigo do noivo aqui não é Allan Kardec, então, né, desculpa o pessoal da internet, quem discorda, mas está muito claro. O noivo vem aí, saiu ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se, então, e trataram de aprontar as lâmpadas. Acenderam a lâmpada e saíram para encontrar com o noivo. À meia-noite, em meio à escuridão, cada uma com o seu recurso. Porém, a questão do azeite faz referência a fôlego espiritual. Quem tem recurso suficiente caminha para a luz acesa 10 quilômetros. Mas quem não se preparou só vai ter luz acesa para 1 quilômetro. E na hora que acabar a luz, encerrou para ele a caminhada. Ele não dá conta de ir até o fim. Entendeu? Ele não vai até o fim. Porque não tem recurso para isso. Porque não se preparou para isso. É disso que a palavra está falando. E aí o desfecho dela, né? As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
E aí é interessante que seu Sobral deita e rola em cima disso, né? Porque imagina, a outra não se preparou, dá um pouquinho no seu azeite. A outra muito gentil, muito educada, muito fina. Não, né? Vai responder. As prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não passar para nós e para vós. E diante aos que vendem e comprai para vós. Isso é lei da vida. A aquisição espiritual é individual, íntima e intransferível. Eu tenho muita paciência, mas meu filho é extremamente impaciente. Eu não consigo passar para o meu filho metade, 50% da minha paciência. Não consigo. Isso é lei. Cada um adquire o seu recurso com esforço próprio, com recurso próprio. E é por isso que a orientação é: vai e compra. Sabe o que o senhor Sobral falava? Que o vendedor de azeite aqui deve ser entendido de duas formas. O que é esse comprar azeite? Primeiro vendedor, ele é gente boa até. São os homens sábios, iluminados. É o seu Nório, é o Chico Xavier, é o Divaldo Pereira Franco. A gente vai até essas pessoas e com disciplina e dedicação, ou seja, aprendendo e aplicando o que aprendeu, a gente consegue encher a garrafinha de azeite. Assim. Só assim. Agora existe a outra forma de adquirir o azeite, que são com os homens rudes, hostis, impacientes, grosseiros. Porque esses também vão nos conferir aprendizado, crescimento individual. A gente só escolhe. Ou vai adquirir azeite com os olhos. Você não tem recurso, agora corre, vai conviver com gente difícil e vai aprender com gente sábia. Para ter recurso para alimentar sua luz, para alimentar sua chama. Senão você não consegue caminhar nesse momento de escuridão, não. É impossível. E pelo amor ou pela dor? Oi? Pelo amor ou pela dor? Ou pelos dois. Pelos dois, né? Conjugando uma coisa a outra. Eu vou lá no centro, assisto uma palestra legal e chego em casa e convivo com alguém difícil aplicando o que eu aprendi na palestra. É assim que a gente enche o vasilhame de azeite, né? Com as duas coisas conjugadas. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. Porque esse processo, toda a evolução é feita em ciclos. Vamos entrar um pouquinho no terreninho do Haroldo, lá com o estudo do Gênesis, né? Então nós temos aí um período de 7. Quantos dias Deus levou para criar o mundo? 7 dias. Estamos lá? 2000 anos de Adão até Abraão. Período de escuridão pura. É aquele momento em que você sai da condição de comunidade primitiva, né? De mundo primitivo, e entra no mundo de prova de regeneração, já errando ostensivamente. Aí vem Abraão. As primeiras luzes de uma espiritualidade profunda, monoteísta, Deus único espiritual. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. Quantos anos até aí? 4. Depois de Jesus, quando começa o noivado, até hoje, quando começa o casamento, mais 2000 anos. Quantos milênios deu até aí? 6.000 anos. Ou 6 dias. Então agora vem 1000 anos de transição. Puxada, né? O último dia. É o dia em que a poeira assenta. É o dia em que Deus fala: terminei a obra. É o descanso de Deus. Ou seja, quando o bem passa a reinar sobre o mal. É o 7º dia da criação. 7.000 anos. Essas etapas, elas precisam ser cumpridas. Então não adianta agora, né, na transição para o sábado da terra, Shabat da terra, não adianta a virgem ir correr: agora eu quero correr atrás do prejuízo e encher minha vasilhame de azeite, que não adianta não. Vamos correr um pouquinho? E fechou-se a porta finalmente. Não vos conheço. Vigiai, portanto.
orientação do casamento. Eu achei uma passagem no livro Voltei, do irmão Jacó, que é a síntese da parábola das 10 virgens, né? Que é a questão da luz própria. O irmão Jacó foi um grande tarefeiro do movimento espírita, líder de federativa, né? Se não me falha a memória, é o Frederico Figner, né? Foi presidente da Federação Espírita Brasileira, imagina, gente. Grande tarefeiro. Oi? Inclusive, acho que a fortuna dele é que se criou o departamento editorial da FEB, né? Então, um grande tarefeiro. Mas desencarnou, né? E ele publica essa experiência com o pseudônimo de irmão Jacó. Ele desencarnou, mas vai conviver com o Bezerra de Menezes, ele tem curso Sampaio. E aí existiu um abismo luminoso aí, né? Entre um e outro. E ele viveu uma experiência muito forte. Ele retorna a uma das casas onde ele havia trabalhado como doutrinador em serviço de enfermagem espiritual. E as entidades enfermas, ignorantes que estavam lá, não enxergam os benfeitores. Padrão vibratório muito diferente. Mas enxergam ele. Enxergam ele. E aí ele relata da seguinte maneira: reparei então com mágoa e tristeza a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. A virgem sem azeite na lâmpada, reparou, nossa, a sua chama queima mais tempo que a minha. A luz é maior. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados. Não obstante as irradiações brilhantes que me marcavam de qualidade, notavam minha presença aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: aquele ali não é o Jacó? Não, imagina, aquele ali não é o Frederico Figner, né? Aquele ali não é o Jacó? E mirando-me de alto a baixo, aquele olharzinho, né? Que é da luz dele? Aquele ali não é o presidente da FEB? Aquele ali não é o palestrante espírita? Aquele ali não é o professor de evangelização? Cadê a luz dele? Então não basta acompanhar o cortejo do noivo. É preciso ter luz própria para conseguir fazer isso com sucesso. Senão, nós não temos fôlego para acompanhar Jesus. Nós não temos combustível na lâmpada para manter a chama acesa, né? Nós fundamos com o armamento. E para ter azeite na lâmpada, o que tem que fazer? Simples. Começa lá em Deuteronômio, o maior mandamento, capítulo 6, versículo 5. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha só, quando fala assim, só um minutinho, Chico, ainda não. Com todo o teu coração, toda a tua força, todo, né? Metade. Porque quem ama a Deus com metade das suas forças, reservou a outra metade para outro Deus. Quem ama a Deus com metade do seu coração, reservou a outra metade para outro Deus. Isso é politeísmo. Isso é idolatria. Isso é prostituição. Porque o nosso compromisso é com qual clã? O do pai. Se eu flerto com outro pai, quer dizer que eu flertei com outro noivo. Quem são os outros noivos? O dinheiro, o sexo desorientado, o poder, a política do mundo, as inquietações sociais desse ambiente político. Se a minha mente, o meu espírito, se algema a esses interesses rasteiros, se eu passo muito tempo no Facebook, curtindo, compartilhando, criticando postagens sobre política, metade do meu coração é de Deus. E a outra metade? São dos ídolos terrenos, de pedra. Segundo mandamento, Levítico: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí tem um problema de interpretação. O pessoal fala assim: o meu povo, o meu próximo.
da minha família, da minha raça, eles que eu tenho que amar como a mim mesmo. E a gente ainda vive isso, né? Eu amo a minha consanguinidade, eu amo o pessoal do meu time, eu amo o pessoal do meu partido, o pessoal da minha casa espírita. Jesus teve que fazer uma pequena correção nesse mandamento. E está lá em João, em que diz assim: um novo mandamento vos dou. Esquece aquele da maneira como vocês interpretaram e vamos revisitar ele. Vamos jogar um novo olhar sobre ele. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora ele deu parâmetro. Que é o modelo que é para toda a humanidade? Questão 625. Jesus. Jesus é o modelo e guia para toda a humanidade. Então, é amar o próximo, mas não igual os fariseus. Não igual os militantes políticos. Não igual os homens empresários poderosos que enriquecem de forma ilícita. É amar o próximo como eu amei. E o amor do Cristo é indistinto. Ele é único. Ele é incomparável. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros, através desse testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É assim que a gente vai reafirmar o nosso compromisso matrimonial com Jesus. Encher a nossa lâmpada com esse amor, com essa perspectiva de amor, que é um amor incondicional, um amor por todo mundo, o amor pelo criminoso, o amor pelo corrupto, o amor pelo companheiro de outra religião, o amor pelo companheiro sem religião, amor pelo companheiro que nos agride, amor pelo companheiro que nos abraça. Amor por toda a humanidade, porque a noiva não é um, nem dois, nem três. A noiva é a humanidade. Jesus nos abençoe.